estado conhecido pelas belas praias, pelas festas que celebram a tradição alemã e pela força da extrema-direita. Santa Catarina se tornou nos últimos anos a menina dos olhos do bolsonarismo. Jair Renan se elegeu vereador em Balneário Camboriú em 2024, apesar de ter morado a vida toda no Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, que foi vereador da capital fluminense por 7 mandatos consecutivos, anunciou pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina nas eleições de outubro. E Eduardo Bolsonaro disse em um evento conservador que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista. Apesar de Santa Catarina ter garantido quase 70% de votos para Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, a votação do ex-presidente foi ainda mais expressiva em 3 estados do norte: Acre, Rondônia e Roraima. Este último deu mais de 76% de votos a Bolsonaro. E a inclinação de Santa Catarina para a extrema-direita nem sempre foi um fato. Nas eleições de 2002, o estado deu 56% de votos para Lula no primeiro turno. Foi o maior percentual do petista no Brasil. O BDF Entrevista de hoje tenta explicar por que o bolsonarismo se fortaleceu tanto no estado e como a extrema-direita tenta transformar Santa Catarina em vitrine do conservadorismo. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia, seja no YouTube do Brasil de Fato, na Rádio Brasil de Fato ou pela rede TVT. Hoje a gente vai falar sobre essa ascensão da extrema-direita em Santa Catarina e, para isso, eu recebo o professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina, Adriano Luiz Duarte. Adriano, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Espero poder contribuir. Adriano, eu queria começar retomando um dado que a gente trouxe no vídeo de abertura. Em 2002, no primeiro turno, o Lula teve 56% dos votos em Santa Catarina, ou seja, se dependesse do eleitorado catarinense, ele teria sido eleito no primeiro turno. E em 2022, um cenário completamente diverso. Aí eu te pergunto, essa eleição de 2002 foi um ponto fora da curva ali na história de Santa Catarina, ou alguma coisa mudou muito nesses 20 anos no estado? Olha, essa primeira eleição do Lula, ele ganhou em Santa Catarina, ele ganhou também na segunda eleição em Santa Catarina, com uma porcentagem um pouco menor. A primeira eleição da Dilma, ela também venceu em Santa Catarina, com uma porcentagem também menor, mas na segunda eleição, em 2014, ela perdeu em Santa Catarina. Então, Santa Catarina, acho que precisa dizer isso rapidamente, Santa Catarina não é um estado fascista, né? Alguma coisa aconteceu ou vem acontecendo ao longo desses 30 anos no estado de Santa Catarina, que vem mudando o alinhamento do Estado e que vem fazendo com que o seu eleitor caminhe cada vez mais para a direita. Acho que é uma longa história. A gente tem várias hipóteses para explicar isso, né? Eu não acho que a eleição do Lula foi um ponto fora da curva em 2002, eu acho que há uma transformação lenta e contínua na estrutura do Estado que vem modificando a adesão política à esquerda ou à direita em Santa Catarina. Hoje, acho que não há dúvida nenhuma, Santa Catarina vota majoritariamente nos candidatos da direita, mas nem sempre foi assim. E assim como tornou-se assim, pode deixar de ser assim. A gente vai abordar com mais profundidade, né, essas várias questões que podem ter levado Santa Catarina a ser hoje, né, um estado tão alinhado à extrema-direita. Mas antes eu queria te perguntar, será que não houve
uma certa decepção, uma certa frustração dos catarinenses com os governos do PT. Eu digo isso porque eu vi um dado que em 2018 Santa Catarina tinha o menor número de beneficiários do Bolsa Família. Isso porque o estado já tinha, né, uma classe média, era um estado com menos desigualdade. Então, as políticas sociais dos governos do PT tiveram menos impacto em Santa Catarina? Esse é um fator? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente e eu acho que ela é muito correta. Eu acho que eu diria que existem três grandes fenômenos, talvez quatro grandes fenômenos que acontecem em Santa Catarina nesses últimos 30, 40 anos que podem explicar essa transformação. Primeiro desses fenômenos é que Santa Catarina sempre foi conhecida como uma espécie de paraíso da pequena propriedade rural. E, de fato, Santa Catarina tinha uma porcentagem muito grande de pequenas propriedades. Desde os anos 80, mais ou menos, essa pequena propriedade em Santa Catarina ela vem se concentrando, crescentemente se concentrando. As pessoas estão perdendo essa pequena propriedade, e quando perde a pequena propriedade, tem duas alternativas. Ou elas se tornam trabalhadores assalariados no campo, ou eles migram para as médias e grandes cidades. Seja uma alternativa ou outra, quando isso acontece, as pessoas ficam muito enfurecidas, porque perderam essa propriedade. Esse é um fenômeno que vem acontecendo desde os anos 80, aproximadamente. Junte-se a esse fato uma outra característica que eu acho que a gente pode pensar também, que Santa Catarina sempre se percebeu, por conta da pequena propriedade, por conta de a sua capital, por exemplo, ser uma cidade que tem muito poucas indústrias, muitos funcionários públicos e comércio, etc., ela se apresentou como uma cidade ou como um estado muito mais de classe média do que outros estados brasileiros. E aqui eu acho que há um fenômeno que a gente também precisa compreender. Os governos Lula, o primeiro, o segundo governo Lula, e os governos Dilma, o primeiro Dilma, o segundo praticamente não existiu, eles foram governos que, de fato, beneficiaram a classe trabalhadora, que alguns chamaram de uma nova classe média, o que me parece ser uma bobagem de interpretação, e beneficiaram também grandes empresários e grandes bancos. A classe média, propriamente, que era talvez o grosso do eleitorado de Santa Catarina, não foi de fato beneficiado e atendido pelos governos do PT. E existem vários estudos que mostram isso. Então, quando os governos petistas fazem, por exemplo, uma política de afirmação na universidade, abrindo espaço para estudantes negros, para mulheres, para estudantes LGBT, etc., isso abre os serviços públicos e a universidade para essas pessoas que não tinham tido acesso a esses serviços. Mas isso, por outro lado, encarece a mão de obra, que era a mão de obra fundamental das classes médias. Não é que essas pessoas se tornam classe média, mas essas pessoas melhoram um pouco a sua condição de vida e tornam a mão de obra mais cara, a sua mão de obra mais cara para a classe média. E aí, essa classe média, que sempre experimentou a sua vida como privilégio, como condições muito favoráveis, começa a perceber uma distância entre os de baixo e eles próprios. E começa a interpretar essas políticas de igualdade social implementadas pelo governo como se elas fossem uma espécie de ruptura com a meritocracia. É como se os governos de esquerda estivessem favorecendo as pessoas que não mereciam esse tipo de favorecimento.
Eu acho que esses dois fenômenos interligados, eles ajudam a gente a compreender o crescente afastamento das classes médias catarinenses, das médias e grandes cidades, do voto à esquerda e do voto no Partido dos Trabalhadores. Uhum. Espero ter ficado claro o que eu Sim, quis sim. dizer. Inclusive era uma coisa muito comum, né, nos primeiros governos do Lula e no governo Dilma, uma certa classe média reclamar que não conseguia mais ter empregada, né, porque estava muito caro, Pois é. né, as pessoas estavam cobrando um preço justo pelo trabalho. Agora, professor, eu queria te perguntar, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa questão da pequena propriedade. Por que que houve esse declínio? Por que que mudou a organização fundiária de Santa Catarina? Olha, bom, eu não sou especialista no tema fundiário, mas o que a gente nota, isso não é um fenômeno só de Santa Catarina e nem só do Brasil. Mas desde os anos 80, com a globalização e com o neoliberalismo, tem havido uma crescente concentração da propriedade. Uma coisa muito comum em Santa Catarina era os sistemas de parceria para a criação, por exemplo, de frangos, de aves, frangos, perus, porcos. As pessoas, a pequena propriedade recebia dos grandes frigoríficos as matrizes, os insumos, e eles tinham apenas que alimentar essas matrizes, engordar os frangos, os perus, os porcos e depois entregar para as empresas. Isso fazia com que esse pequeno proprietário, muitas vezes, ficasse refém desses grandes frigoríficos, porque ele criava e engordava suas matrizes, mas o preço final do produto era determinado pelo comprador, porque tinha um único comprador. Então, o pequeno proprietário se via amarrado a essa condição, ligado aos grandes frigoríficos. E muitas vezes as pequenas propriedades de Santa Catarina, elas são tão pequenas que elas são indivisíveis. É, uma coisa curiosa que acontece em Santa Catarina é o seguinte: Santa Catarina talvez seja o estado que mais fornece braços para a igreja, tanto masculino, padres, quanto feminino, freiras. Por que que isso acontece? Algumas pessoas podem acreditar que é porque Santa Catarina tem uma religiosidade maior do que outros estados. Não, não é isso, né? É uma questão estrutural e também relacionada à propriedade da terra. Famílias razoavelmente numerosas, elas não conseguem dividir a propriedade. Então é muito comum que alguns filhos vão para o exército, para a polícia militar, para a força pública, e outros vão para a igreja. Quando a pequena propriedade fica muito dependente desses grandes frigoríficos, dessas grandes empresas, fica muito complicado manter essa pequena propriedade. E a gente nota que há um crescente processo de concentração. A pequena propriedade já ocupou quase 90% do território catarinense. Hoje deve estar ali em torno de 60, 70% do território. Ou seja, ela está se concentrando lenta, mas continuamente nos últimos 40 anos. E isso está fazendo com que as pessoas percam o acesso à terra e tenham que ir para as grandes cidades. Mas isso também se junta com outro fenômeno típico de Santa Catarina, que já foi muito estudado por uma antropóloga, Giralda Seifert, que era o colono operário. Era um fenômeno muito comum aqui nos anos 40, 50, 60, que era o seguinte: o trabalho agrário ele é um trabalho sazonal. A família trabalha no período do plantio, no período da colheita, muito intensamente. Mas depois do período do plantio e da colheita, sobra um excedente de mão de obra. E esse excedente de mão de obra, muitas vezes, se dirigia para as indústrias, indústrias têxteis, indústrias metalúrgicas ou outras indústrias. Esses trabalhadores nunca se sentiram, de fato, operários fabris.
eles encaravam a experiência do trabalho fabril como uma experiência temporária, já que eles eram de fato trabalhadores agrícolas. É uma coisa meio estranha isso, mas se a gente compara, por exemplo, o período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, os anos de 44 a 47, o Brasil inteiro está explodindo em greves. Santa Catarina é um dos estados que menos tem greves. E menos tem greves porque uma das razões, né, essa não é a única razão, evidentemente, uma das razões é essa falta de comprometimento de muitos desses trabalhadores fabris com essa experiência fabril e com essa consciência de ser um trabalhador fabril, porque eles se sentiam de fato trabalhadores agrícolas que estavam temporariamente na fábrica. Isso dificulta também, num certo sentido, a própria composição sindical e a luta organizada da classe trabalhadora. Então, Nossa, essas coisas todas vão montando um quadro muito peculiar e muito específico para Santa Catarina. Né? não, e é muito interessante a gente entender isso, porque muitas vezes se dão, surgem explicações muito simplistas, né? É um estado conservador, é a cultura catarinense, mas tem uma base material, econômica, né? Que é muito mais forte que Uhum, tudo isso. E eu queria te perguntar justamente uma das explicações mais simplistas que dão para, né, essa tendência atual de Santa Catarina extrema-direita é a imigração alemã. Eu, pessoalmente, fico meio brava porque eu sou descendente de alemão. A gente sabe que não tem uma relação de causa e efeito, né, entre essas duas questões, uhum, mas, por outro lado, a extrema-direita se apropria, né, dessa coisa da tradição alemã, da tradição uhum. europeia. Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso. Então, essa é uma leitura, como você mesma disse, muito simplista, muito mecânica, muito pouco dialética, e profundamente equivocada. Né? Santa Catarina é, de fato, um estado que tem uma grande concentração de imigrantes alemães, de imigrantes italianos. Não é o estado que recebeu numericamente o maior número de imigrantes alemães. Em termos absolutos, o Rio Grande do Sul recebeu mais imigrantes alemães. Mas em Santa Catarina tem uma outra peculiaridade muito, muito interessante. É, Essa comunidade alemã de Santa Catarina, ela se tornou uma das oligarquias mais poderosas do estado de Santa Catarina. Então, por exemplo, na Primeira República, é, as indústrias da região norte e nordeste do estado de Santa Catarina, essa região de Blumenau, de Joinville, ela era dirigida principalmente por empresários de ascendência alemã. Esses empresários de ascendência alemã formaram uma oligarquia extremamente poderosa e que marcou a Primeira República em Santa Catarina. Quando chega o período Vargas, os anos 30, essa oligarquia de industriais de ascendência alemã não apoiou o Vargas na eleição de 30. Quem apoiou o Vargas foi uma outra oligarquia estadual, a oligarquia dos criadores de gado da região do Planalto catarinense, né, Lages e outras cidades. Então a gente tem na história de Santa Catarina, da Primeira República até os anos 60 do século XX, uma luta entre dois grupos oligárquicos. O primeiro grupo com ascendência alemã de empresários da região norte e nordeste, e depois de 1930, criadores de gado do Planalto. Pois bem, essa primeira oligarquia de ascendência alemã foram esses empresários que desenvolveram uma ideia muito poderosa para manter um vínculo com seus trabalhadores, também de ascendência alemã. Eles é que desenvolveram uma ideia que é a ideia da germanidade. Muita gente pode imaginar que essa ideia da germanidade é uma ideia que emerge dos
colonos alemães. É uma bobagem. Existem muitos estudos que mostram que os colonos alemães, os trabalhadores alemães, os agricultores alemães, o que eles queriam era mandar os seus filhos para as escolas, ser aceito na sociedade aonde eles estavam, aprender a língua portuguesa e tocar sua vida. Mas então, da onde que vem esse mito da germanidade? Esse mito da germanidade é um mito desenvolvido pelos empresários alemães para estabelecer um vínculo de empresários com trabalhadores de ascendência alemã, e ele funcionou tão bem que ele dificultou a percepção desses imigrantes, desses trabalhadores alemães, com a sua própria categoria de trabalhadores, trabalhadores brasileiros ou trabalhadores de ascendência italiana. Portanto, a germanidade é um mito de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, assim, a história política de Santa Catarina, de 1889 com a República até 1964, é uma história de luta entre dois grupos oligárquicos. Um de ascendência alemã, que são os industriais da região norte e nordeste, e o outro de ascendência basicamente luso-brasileira, de criadores de gado. Quando Vargas chega ao poder, o próprio governo Vargas tinha gente muito simpática ao nazismo, e é preciso lembrar que em 1938, por exemplo, Hitler foi eleito o Homem do Ano pela revista Time nos Estados Unidos. E havia grupos que não eram germanófilos. Então, começa no estado de Santa Catarina uma enorme perseguição aos alemães, seja aos empresários, seja aos trabalhadores alemães. É muito fácil a difusão do mito de que isso se deveu ao governo Vargas, mas não é verdade. Quem persegue os alemães em Santa Catarina é o próprio governo do estado de Santa Catarina, Nereu Ramos, porque combater os alemães significava combater a oligarquia que era contrária a ele. Então era uma luta intra-oligárquica que ele se apoiou depois da guerra, isso ficou ainda mais fácil, dizendo que todo alemão é um potencial nazista, e ele conseguiu neutralizar durante décadas essa comunidade de imigrantes alemães, combatendo essa oligarquia que tinha sido opositora a ele durante tanto tempo. Mas hoje a extrema-direita faz um uso desse legado alemão que é muito, né? Assim, a É, gente sempre vê esses parlamentares de extrema-direita participando de festas alemães, comendo salsichão, é algo que já virou um clichê até, né? isso é uma coisa um pouco estranho isso, né? Porque assim, é, por exemplo, vamos tomar a cidade de Blumenau, né? A cidade Blumenau, Pomerode, que as pessoas consideram a cidade mais alemã do Brasil. Até a década de 80, mais ou menos, até antes das grandes enchentes que aconteceram nos anos 80 em Blumenau, havia pouquíssimas casas em estilo enxaimel, que é o estilo alemão. Quando acontece aquela famosa enchente, o governo alemão ajuda financeiramente a cidade a se recompor e a se recuperar. E aí, Blumenau cria essa Oktoberfest, que é a maior festa alemã fora da Alemanha. E aí, Santa Catarina começa a se vender, inclusive na propaganda para outros estados brasileiros, como o estado mais alemão do Brasil. Isso, na verdade, é um marketing muito bem feito, muito interessante, que atrai muita gente para cá, que incrementa o turismo e que é muito positivo para essas cidades. Agora, acontece que as pessoas começaram a acreditar que vivem no estado que é de fato alemão, e todo mundo passou a acreditar que é de fato alemão. Isso é uma grande bobagem, isso é uma política de marketing, uma estratégia de marketing que tem dado muito resultado. E aí, essa extrema-direita pega esse traço da cultura e assim,
dizer que é alemão, usar aquela tiarinha nazista na cabeça e se tem alguns significados, né? Nós somos europeus, portanto nós somos superiores aos brasileiros, aos portugueses, nós somos mais trabalhadores, nós somos mais brancos. Esse é um estado cuja presença escrava foi insignificante, cuja presença negra não é importante, e isso vira um produto de exportação de Santa Catarina. E tudo isso é de uma enorme falsidade. Aqui teve muita escravidão africana, muitos imigrantes que não são necessariamente, que não são apenas os alemães, italianos, a maior parte são portugueses, como quase todo o Brasil. Então, uma estratégia de marketing para atrair gente para o Oktoberfest, para vender o estado de Santa Catarina, as pessoas começaram a acreditar que são alemães de fato. Quando alemães de verdade, alemães atuais, vêm para Santa Catarina e conversam com esses que se acham alemães aqui, eles dão risada. Porque o alemão que se fala aqui é um alemão do século XIX, ninguém mais fala isso desse jeito na Alemanha, e os hábitos nem existem mais na Alemanha. É como se essa cultura alemã, que funciona como exportação aqui para Santa Catarina, fosse uma coisa mais ou menos petrificada, né? Mas eu acho que, de algum modo, rende politicamente para essa imagem de branco, de europeu, de sofisticado, de desenvolvido. No fundo, tem um enorme racismo implícito nesse tipo de propaganda e de escolha, né? Uhum. Como a gente mostrou ali no início, 3 estados da região norte deram votação maior por Bolsonaro do que Santa Catarina. Foram Acre, Rondônia e Roraima. Mas a gente vê membros da família Bolsonaro migrando politicamente para Santa Catarina. Eu imagino que se o Carlos Bolsonaro se lançasse senador por Roraima, ele provavelmente seria eleito, mas ele escolheu Santa Catarina. Existe um traço de racismo também, de uma escolha de se mostrar como europeu, o civilizado, o mais avançado, nessa migração política para Santa Catarina? Eu vou pedir que você fique aí, porque eu prefiro falar olhando para você, você desaparece, aí eu perco o. Pode ser? Então, eu acho que a pergunta é pertinente. Eu acho que tem esses elementos de racismo, porque assim, a gente precisa lembrar o que foi esse governo Bolsonaro, né? É só lembrar, por exemplo, do secretário de Cultura fazendo aquela famosa live em Nossa. que ao fundo tocava Richard Wagner e ele começou dizendo, ele pegou o discurso do Goebbels, ele repetiu ipsis literis o discurso do Goebbels. Aquilo ficou tão é, evidente e tão constrangedor que ele teve que ele perdeu o seu cargo, né? Então, tem um componente racista e tem um componente de supremacia branca. Eu lembro de um outro momento, uma live, eu não me lembro quem era o representante do governo, ele faz esse gesto aqui. Ele está sentado atrás do Bolsonaro e ele faz isso com a mão. Se não me Esse é engano, o foi o símbolo Felipe do white. Martins. Se não me engano, foi o Felipe Acho que Martins, né? esse é o símbolo do white power, né, do poder branco. É óbvio que isso é um apito de cachorro, né? Ele tá fazendo essa encenação. Aqueles que sabem do que ele está falando vão seguir o seu chamado. E tem uma outra live que ficou muito famosa do Bolsonaro também, que ele está sentado lá numa mesa e eles estão tomando leite. Tomar leite é um desses símbolos de supremacia racial e do supremacismo branco. Então, eu acho que tem todas essas coisas juntas, e acho que tem um outro elemento também que acho que é importante. Você tem um governador no estado que
um governador que aparece fazendo propaganda com rifle, com arma, é, dando tiro, como se esse fosse o papel de um governador do estado, incentivando armamento. Você tem um conjunto de deputados federais extremamente violentos que posam. Teve uma que posou com uma camisa e na camisa aparecia uma mão com 4 dedos e 2 ou 3 furos de bala, e ela segurando uma metralhadora. Não sei nem se aquilo é uma metralhadora, não entendo de arma. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de gente, governador, deputados. É preciso lembrar de uma outra coisa também bastante interessante e curiosa. Eu acho que nenhum outro estado do Brasil tem tantos prefeitos presos como tem Santa Catarina, presos por corrupção. E olha, eu diria que 98, 99% desses prefeitos presos por corrupção são da extrema direita. Essas coisas não são aleatórias, elas não são gratuitas. Então, isso tudo vai criando um clima geral que favorece esse tipo de comportamento, esse tipo de racismo e essa crença de que a gente está num estado que é supremacista, que é branco, que é conservador. Eu queria te falar um outro elemento, eu não sei se faz muito sentido, mas assim, o partido político mais popular e mais capilar da história brasileira foi um partido fascista, foi a Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira foi criada em 1932, se eu não me engano, e foi posta na ilegalidade em 1935 com o golpe do Estado Novo. O Brasil tinha 40 milhões de habitantes na época, e a Ação Integralista Brasileira tinha 1.600.000 membros. Hoje, o Brasil tem 240 milhões de habitantes e o maior partido político da história do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, tem 1.200.000 filiados. Então, se você fizer a proporção, é absolutamente assustador isso. O partido político mais capilar, mais popular da história do Brasil foi a Ação Integralista Brasileira, um partido de inspiração fascista. E foi Santa, muito forte em Santa Catarina. a Santa Catarina, apesar de ser um estado pequeno, tem alguns políticos da extrema-direita que são muito vocais, né? Então a gente tem a Júlia Zanatta, Ana Campanholo, se não me engano, o Zé Trovão também é de Santa Catarina, né? Isso faz com que haja essa percepção de que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista, apesar dos números mostrarem que não é bem assim? Eu acho que sim. Eu acho que é uma bancada muito empenhada, é uma bancada muito reacionária, é uma bancada muito vocal. Por exemplo, uma dessas deputadas que você mencionou, ela faz uma perseguição explícita usando o seu mandato, processando centenas de pessoas no Estado. É, e eu acho que eles vocalizam, eles aparecem muito midiaticamente, né? E acho que eles conseguem chamar muita atenção, apesar de ser um estado pequeno. Agora, eu acho também que o que facilita o desempenho dessa gente é o fato de que a gente tem, na sequência, 2 governos estaduais ligados a esse grupo de extrema-direita, né? O governador anterior e o atual governador, que é candidato à reeleição. Então, a gente tem uma estrutura política no Estado que estimula, facilita, abre espaço para
para essa bancada e para essa gente, né. E eles não são tolos, viu. Eles sabem muito bem utilizar os meios de comunicação, os mecanismos de inserção política, não fazem absolutamente nada pelo Estado. É uma tragédia, mas verbalizam e agitam muito essas bandeiras da extrema direita, como armamentismo, etc. Mas não respondem, por exemplo, quando a gente apresenta o crescimento do número de feminicídios. Santa Catarina é um dos estados em que isso é mais numeroso. Os casos de injúria racial em Santa Catarina são um dos mais numerosos. Aí eles não explicam ou não respondem, né? A gente viu recentemente, né, do ano passado para cá, tanto no estado de Santa Catarina quanto na cidade de Florianópolis, surgirem algumas iniciativas bastante, vamos colocar no português, mais claro, bastante bizarras, né? Eu queria apresentar três aqui. Uma delas foi o governo de Santa Catarina, que ele chegou a sancionar uma lei para tirar as cotas étnico-raciais de instituições de ensino superior que recebessem verbas estaduais. Isso o STF já derrubou, falou que é inconstitucional. E aí em Florianópolis a gente teve uma espécie de controle de migração na rodoviária, então pessoas chegavam à rodoviária de Florianópolis, eram questionadas se tinham um emprego, faziam uma série de questões, e se não respondessem adequadamente, recebiam uma passagem de volta. E outra coisa também que aconteceu em Florianópolis ficou conhecida como o ICE de Floripa. Então a cidade montou uma espécie de guarda voluntária, que seria teoricamente para ajudar na segurança. Na prática a gente viu esses voluntários ameaçando pessoas em situação de rua. A partir daí, dá para a gente perceber que Santa Catarina tenta meio que ser um laboratório de ideias extremistas? Como que o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que você tem razão. Eu acho que a maior parte dessas medidas, elas são lançadas, elas são implementadas, mesmo quando eles sabem que elas não vão funcionar, mesmo quando eles sabem que elas são ilegais, e mesmo quando eles sabem que os tribunais, ou estadual, ou os tribunais federais, vão impedir que elas continuem funcionando. Mesmo assim, eles lançam essas coisas. Por quê? Porque essa extrema direita, ela só sobrevive nesse espírito de contínua mobilização. Então, esse tipo de prática mantém esses grupos alinhados, mantém esses grupos mais ou menos coesos, e vão lançando essas ideias que são estapafúrdias, né? Que são absolutamente antidemocráticas e que vão cair um pouco ali na frente, mas eles mantêm isso porque isso mantém unido o seu eleitorado, mantém mobilizadas essas forças conservadoras e marca uma posição muito clara deles com o restante da população. Porque se tem uma coisa que me parece muito clara nessas práticas, é que não há nenhum apreço pela democracia, não há nenhum apreço pelo debate público, pelo respeito às instituições e pelo respeito aos direitos democráticos das pessoas. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é esse tensionamento em que o seu eleitorado permaneça o tempo todo atento, o tempo todo mobilizado e o tempo todo preparado para esse enfrentamento. Eu não tenho a menor dúvida que essas medidas foram tomadas agora pensando no processo eleitoral. Agora a gente vai ter eleição, o governador é candidato, muitos prefeitos são candidatos, o prefeito foi reeleito ano passado, e acho que tem a ver com isso, quer dizer, olha, nós tentamos fazer o bem, mas aí os tribunais nos impedem, as leis nos impedem, por isso a gente precisa limpar o Supremo Tribunal Federal. E eles vão realimentando esse tipo de discurso, esse tipo de política. Né? Não importa muito se isso será implementado, o que importa é que apareça e que isso realimente o seu próprio grupo. Né? Professor, e
E os progressistas de Santa Catarina? Queria que o senhor comentasse um pouco, quem são, como que eles estão atuando, pensando não só em partidos, em parlamentares, mas em sindicatos, em movimentos populares. Existe uma força progressista em Santa Catarina? Bom, felizmente sim. Existem muitas forças progressistas em Santa Catarina, mas aqui a gente também precisa fazer uma observação. Nos últimos 40 anos, e isso não é só um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno global, os sindicatos foram paulatinamente perdendo importância. É, é, cada vez menor o número de pessoas que participa dos sindicatos. É cada vez menor o número de pessoas que participa de partidos políticos. É cada vez menor o número de pessoas que acredita que a democracia ainda represente um caminho ou uma alternativa eficaz para a transformação. Dito isso, é preciso dizer uma outra coisa também, né? O Partido dos Trabalhadores, que é um partido que é o maior partido de esquerda do Brasil e que também é o maior partido de esquerda de Santa Catarina, ele é um partido que foi, ao longo do tempo, envelhecendo. A sua militância não é a mesma militância de quando esse partido foi criado nos anos 80. Essa militância mudou muito. A gente tem hoje muito menos grupos de jovens participando do PT. Os jovens estão mais em outros partidos, como o PSOL ou outros. Mas há uma organização muito intensa. Para você ter uma ideia, na última eleição, a esquerda foi muito bem votada em Florianópolis. Existem muitas organizações políticas que defendem os direitos democráticos na cidade. Eu, por exemplo, faço parte de um instituto que se chama Humaniza Santa Catarina. Ele começou como um movimento, e o movimento Humaniza, e a ideia era o quê? A ideia, num momento em que a gente tinha medo de andar na rua e de ser agredido se você andasse com uma camiseta vermelha ou coisas do tipo, a gente criou esse movimento para tentar recuperar relações políticas mais humanizadas em que um grupo não quisesse eliminar fisicamente o outro. Esse movimento virou um instituto, Instituto Humaniza Santa Catarina. Ele é um instituto suprapartidário, ele reúne diversos movimentos sociais da cidade, diversos sindicatos, diversos agrupamentos políticos. E Santa Catarina tem uma diversidade política e uma diversidade social e de organizações sociais muito, muito grande. O enfrentamento com esses grupos de direita, às vezes, não é uma coisa muito fácil de ser feita. Mas o Instituto Humaniza Santa Catarina, por exemplo, já venceu várias batalhas jurídicas contra a extrema-direita, por exemplo, contra as escolas militares, contra clubes de tiro. A gente tem um setor jurídico que atua muito fortemente. A Júlia Zanata já processou o Instituto Humaniza, processou a sua presidente, processou alguns membros do Instituto. Um desses membros, por exemplo, que é um advogado, ela processou mais de 10 vezes. Então ela usa essa facilidade que ela tem como deputada, né, para fazer esse terrorismo jurídico. Então, assim, muitas cidades têm uma organização política muito grande e uma organização de esquerda muito grande, que faz o enfrentamento cotidiano dessa extrema-direita, né? Professor, Acho que na maior parte das vezes a gente está perdendo, mas a gente continua. mas obrigada, foi incrível essa conversa. Acho que todo mundo vai assistir, vai aprender muito. Eu queria te agradecer pela participação aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo já terminou. Bom, eu agradeço, estou sempre à disposição, acho que a gente pode conversar quando vocês quiserem, é só me chamar. Obrigada. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Agradeço a sua companhia
E lembrando, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16 horas no YouTube do Brasil de Fato e na Rádio Brasil de Fato 98.9. Na TVT você consegue assistir ao BDF Entrevista às 19 horas. Até a próxima. Tchau.